Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à disciplina de projetos elétricos residenciais e prediais. Eu me chamo Fabrício, conhecido também como Frodo. É, Nós nos conhecemos no ano passado na disciplina de desenho técnico. É, Quero novamente dar boas-vindas para vocês nessa disciplina de projetos elétricos. Vou reduzir um pouquinho o vídeo aqui. Então essa disciplina que a gente está começando agora, né, e ela vai terminar no comecinho do ano que vem. Eu preparei aqui alguns slides para fazer a apresentação da disciplina e depois a gente vai fazer um rápido passeio pelo AVA para explicar para vocês como é que eu dividi, como é que eu vou fazer as atividades. Bom, aos tópicos que a gente vai trabalhar nessa primeira semana, então vai ser a apresentação da disciplina, que eu vou mostrar aqui para vocês a ementa da disciplina. Vou apresentar também a literatura que a gente vai utilizar, ou seja, os livros, né, que a gente vai utilizar que eu utilizo para preparar as aulas e que vocês devem utilizar para consultar, tirar dúvida, estudar. Quais vão ser os critérios de avaliação da nossa disciplina? Uma motivação para o estudo de projetos elétricos residenciais e prediais. E, né, conforme eu disse, no final vou apresentar também a nossa sala no AVA. Então, começando aqui pela apresentação da disciplina, a gente tem definido no nosso plano de curso os objetivos, tá? Então, o objetivo geral da nossa disciplina é interpretar projetos e layout, interpretar projetos e esquemas de instalações elétricas, ler e interpretar catálogos, normas técnicas, manuais, tabelas e gráficos, conhecer as características e componentes utilizados nas instalações elétricas, definir o processo de execução, conhecer e avaliar os princípios de luminotécnica e conhecer as técnicas de conservação de energia. Como objetivos específicos, tá, no nosso plano de curso também constam coordenar e integrar os projetos de instalações elétricas com os demais projetos, realizar levantamentos técnicos, efetuar cálculos e elaborar relatórios técnicos, aplicar normas técnicas, padrões de legislação permanente, desenhar esquemas de instalações prediais. Alguns desses desenhos a gente até treinou no ano passado na disciplina de desenho, né? Dimensionar e especificar materiais e componentes de instalações elétricas prediais, traçar e dimensionar dutos, dispositivos condutores e acessórios, dimensionar dispositivos de controle das instalações elétricas, relacionar materiais e componentes elétricos, aplicar os princípios da luminotécnica, elaborar orçamentos e utilizar softwares específicos, como, por exemplo, o software AutoCAD. Eu dividi a disciplina em unidades, tá? Para ficar mais fácil de vocês estudarem, né? E da gente conseguir dividir o nosso curso. A unidade 1, que a gente vai abordar já nessa semana, que fala sobre projeto elétrico e apresenta alguns conceitos preliminares. Então, ela é uma unidade bem simples, bem rápida, tá? A gente vai mostrar, a gente vai estudar quais são as partes constituintes de um projeto e também as normas técnicas que são aplicáveis aos projetos de instalações de projetos residenciais e prediais, né? Lá no quarto ano, vocês vão estudar a disciplina de projetos industriais, e aí lá vai ter mais um conjunto de técnicas, de normas técnicas que vão ser agregadas ao que vocês já vão estudar esse ano. Na nossa unidade 2, ela aborda os sistemas de distribuição, então a gente vai ver rapidamente algumas características do sistema de distribuição no Brasil, e também os métodos de instalação. Na nossa unidade 3, nós vamos estudar sobre previsão de cargas. A gente vai ver como é que faz a previsão da carga de iluminação para uma residência, para o comércio e indústria, a diferença, né? No nosso caso, a gente vai estudar, a gente vai aprofundar, né? Vai utilizar várias vezes o dimensionamento de iluminação residencial em termos de carga. Vamos ver também como é que faz para dimensionar as tomadas chamadas tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico, que a gente também já comentou sobre elas no ano passado. Vamos estudar os critérios de projetos na unidade 4, e aí como é que faz para a gente fazer localização do quadro de distribuição, como é que a gente divide a nossa instalação elétrica em circuitos que vão culminar, né, naqueles vários disjuntores que vocês já devem ter visto alguma vez na vida no quadro de distribuição elétrica. Como é que funciona a passagem de tubulação e também a questão dos interruptores das tomadas. Na unidade 5, nós vamos estudar um pouquinho sobre engenharia de iluminação,
tá? Não engenharia como vocês estão habituados a escutar do engenheiro, né? Mas como é que funciona a iluminação. Aí a gente vai ver então sobre a luz e a visão do ser humano, como é que são formadas as cores, ou o que implica as diferentes cores, perdão, as grandezas de unidades, tá? Para fazer tanto dimensionamento quanto a medição da iluminação. Vamos estudar sobre lâmpadas e também sobre luminárias. E aí na unidade 6 a gente vai estudar propriamente o projeto de iluminação interna. Aí vamos estudar sobre o chamado método do fluxo luminoso, ou método de lumens. Como é que faz para a gente, como é que a gente consulta a iluminação interior recomendada. Aí vamos estudar sobre fator de iluminação, fator de depreciação, e aí vamos fazer um pequeno projeto mostrando como é que faz para a gente propriamente projetar um sistema de iluminação, né, uma iluminação de um ambiente interno. Vamos estudar sobre o cálculo de demanda. E aí, na sequência, a gente vai ver conceitos referentes à carga instalada e demandada, o que significa cada um desses conceitos, né, e como que eles vão, e para que eles são utilizados. Vamos aprender a fazer o cálculo de demanda, a classificação das unidades consumidoras pela concessionária, que no nosso caso a concessionária de energia é a EDP, EDP Excelsa, né? Vamos estudar sobre a entrada de energia do edifício, né, de uma residência, né, e também de um edifício, e vamos ver sobre a estrutura da instalação. Na unidade 8, a gente vai finalmente estudar sobre os dimensionamentos, então como é que a gente projeta a bitola de um condutor de proteção, do condutor neutro, dos condutores fase, retorno. Como é que a gente faz o dimensionamento pelo critério da capacidade de corrente, ou seja, que é o quanto de corrente que aquele condutor suporta passar. A gente vai estudar sobre o dimensionamento pelo critério de queda de tensão. Basicamente, eu tenho uma tensão vinda da rede elétrica, né, e qual a tensão que está chegando na minha carga. Isso vai depender da corrente e principalmente da bitola do condutor que eu estou utilizando. A gente vai estudar o chamado critério de proteção contra a sobrecarga, né, que é para projetar o disjuntor, e também o de proteção contra curto-circuito, né, como o disjuntor que a gente usa nas residências, eles são termomagnéticos, o mesmo disjuntor faz as duas funções, que é a proteção contra curto-circuito e contra a sobrecarga. Vamos estudar o dimensionamento mínimo do condutor neutro e também do condutor de proteção. E por fim, como é que a gente faz o dimensionamento dos eletrodutos, né? O diâmetro dos eletrodutos que eu tenho que instalar em cada parte do meu circuito, baseado na quantidade e na bitola dos condutores que eu vou passar naquele determinado ponto. Na unidade 9, a gente vai ver sobre a proteção contra choques elétricos, né? E aí a gente vai estudar, vai ver, né, sobre a proteção, porque que é importante. E vamos estudar o chamado dispositivo diferencial residual, que é o DR, que é o dispositivo que a gente tem que ter na instalação, por obrigação, e que vai proteger contra o choque elétrico. Bom, então essa é basicamente a ementa da nossa disciplina, essas 9 unidades que nós vamos estudar, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a literatura que a gente vai utilizar, ou seja, os livros, né? A primeira delas, né, vou chamar aqui de principal, porque é aonde eu vou seguir a maior parte do curso, principalmente por ser um livro muito didático, um livro que foi feito para a gente estudar no curso técnico, que é o livro de Projetos Elétricos Prediais, do Paulo Sérgio Valenha, tá? Esse livro tem na biblioteca da escola, eu estou com uma versão aqui, inclusive da nossa biblioteca, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. É esse livro aqui, tá, pessoal? Então tem aqui, vou colocar 90% do conteúdo que nós vamos estudar, ele está aqui e a gente está seguindo basicamente a sequência desse livro. Outra literatura que a gente vai utilizar também é um livro muito famoso do autor Hélio Creder, tá? Um livro chamado Instalações Elétricas, que é esse livro aqui, que eu também tenho uma versão dele aqui em casa. Deixa eu ampliar a tela aqui. Tá aqui, ó. O mesmo da fotinha ali, tá, pessoal? Esse é um livro bem legal. Ele não é um livro didático, ou seja, é um livro de consulta, né, mas que tem todos os conteúdos que a gente vai estudar aqui. Então, alguma parte do conteúdo que não está tão legal naquele outro livro, eu vou complementando por esse daqui.
O que não está tão legal é porque aquele livro é uma edição de 2010, tá? E de 2010 até hoje, né, 2021, algumas normas foram atualizadas, tá? E aí, quando ocasionar, né, de eu estar preparando uma aula e eu perceber que aquela norma ela já está um pouco ultrapassada, eu consulto os livros mais novos, como esse, do Hélio Creder, tá? E esse próximo aqui, que é um livro bem grandão, é o livro Instalações Elétricas Industriais, mas que também aborda alguns assuntos da instalação residencial, tá? Que é esse daqui, ó. Podem ver que ele é chamado pelos engenheiros como a Bíblia de Instalações, né? Porque ele tem um conteúdo bem abrangente, é um livro bem grande, tá? Também é uma edição mais nova, que aí abrange as normas mais atualizadas, tá? Basicamente, do que a gente vai estudar é sobre iluminação, tá? Que é o que vai ter uma diferençazinha maior em relação ao que está no Valene, tá? Bom, na nossa unidade 3 a gente vai estudar, desculpa, no nosso tópico 3 aqui, eu vou falar para vocês sobre o critério de avaliação. Eu separei aqui já nos semestres, tá? Se vocês perceberem aqui, eu não coloquei nenhuma avaliação como prova, tá? Nossas avaliações são todas como trabalhos e lista de exercício. A gente faz um trabalho 1 que eu já passo para vocês no final desse mês, valendo 10 pontos, que é sobre previsão de cargas. No próximo mês vocês vão receber uma lista de exercícios sobre critérios de projetos, que vai valer 10 pontos também. Aí nós temos o trabalho 2 em agosto, tá? Que é sobre o projeto de iluminação interna, valendo 20 pontos. E em setembro, no dia 13, a última atividade avaliativa do semestre, que vai ser também um trabalhinho sobre o cálculo de demanda. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre os critérios de avaliação, ou queiram dar também alguma sugestão, de repente alguma coisa que vocês acham que ficaria melhor se eu avaliasse de uma forma diferente, tá? Basta comentar no nosso fórum, que eu vou mostrar daqui a pouquinho lá no AVA. Fiquem à vontade, a hora de mudar ou de adaptar essas avaliações é agora no começo da disciplina, tá bom? No segundo semestre, separei essas 3 avaliações, né, que são trabalhos também, não são provas, tá? Uma lista de exercícios 2, que aí vocês vão fazer em novembro, que ela vale 15 pontos, e depois 2 trabalhos no final da disciplina, que são trabalhos maiores, tá? O primeiro eu passo lá no dia 31 de janeiro, valendo 20 pontos, que é para fazer o projeto elétrico de um apartamento, e depois eu passo um trabalho dia 21 de fevereiro, que é sobre o projeto elétrico de um edifício residencial, tá? Esse projeto vai valer 15 pontos. E aí a gente finaliza, então, um total de 100 pontos do ano e critério que vocês sabem, né, 60 pontos para aprovação direta, pessoal, somando os 2 semestres. Bom, vou mostrar aqui uma pequena motivação, né, por que a gente precisa de fazer um projeto elétrico residencial e predial, tá? Então, primeiro, né, quando a gente tem uma instalação elétrica, a gente tem diversas demandas de consumo de energia elétrica diferente, tá? Então, eu quero poder ligar equipamentos como furadeira, computadores, eu quero poder ligar lâmpadas, eu quero ligar secador de cabelo, quero ligar impressora. Então, tem diversos equipamentos elétricos que eu quero ligar numa residência. E aí o projeto elétrico ele está ali exatamente para prever, né, alguns desses equipamentos que eu vou utilizar. Alguns são mais fáceis, como geladeira, por exemplo. Por que são mais fáceis? Porque normalmente eles ficam fixos no lugar, eles não são móveis, a gente não fica levando esses equipamentos de um ponto para o outro. Né? Outros, eles podem ser ligados em alguns locais da casa, como por exemplo um aspirador de pó, que você não usa ele no ponto fixo, você vai, né, levar ele para vários pontos da casa onde você quer limpar, né? E aí a gente precisa ter um projeto que ele tem uma previsão, né, de algumas tomadas de iluminação e o projeto vai servir para determinar quais são os condutores mínimos que atendem aquelas cargas que a gente está prevendo utilizar. Então o projeto serve para isso. Qual que é o mínimo que eu tenho que utilizar para o negócio funcionar, tá? Todo projeto que nós fizermos, né, você poderia colocar um cabo que é 10 vezes mais grosso, digamos assim, do que o que a gente vai determinar no projeto. Ele iria funcionar perfeitamente, com a diferença que você ia gastar 100 vezes mais dinheiro do que você vai gastar utilizando o mínimo recomendável pela norma. Então, para isso que serve um projeto, para a gente determinar o que vai atender a nossa situação, gastando o mínimo possível. Esse é um projeto elétrico.
E aí a gente precisa de ter esse projeto para a gente garantir a segurança da nossa instalação, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das maiores causas de incêndio, ou se não me engano, a maior causa de incêndio numa residência é devido a uma instalação elétrica deficiente. Ou porque ela já é muito antiga, já tem lá 40, 50 anos e não foi atualizada. O que acontece? O isolante, né, dos condutores, com o tempo, eles vão deteriorando, vão ressecando, vão ficando quebradiços, né, e aí a gente tem que fazer uma substituição deles. Ou porque é um projeto antigo, simplesmente não foi projetado para aquela carga que eu estou atendendo, né, então cada vez mais a gente está utilizando mais equipamentos elétricos, e aí chega um momento que a nossa instalação ela não foi feita para a quantidade de equipamentos elétricos que a gente está utilizando, e se os equipamentos de proteção não foram bem projetados, pode acontecer de pegar fogo em alguma parte da instalação. Então só uma motivação rapidinho, né? A gente vai falar, a gente vai fazer muitas motivações no decorrer do curso, né? No sentido de por que que a gente está estudando aquele conteúdo. E para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês a nossa sala no AVA, né? Então deixa eu voltar aqui para o painel. Então vocês vão acessar lá o nome da nossa disciplina é Projetos Elétricos Residenciais e Prediais, tá? Eu coloquei já com o nome da turma aqui na frente, que é o ELIG 2M. Aqui é exemplo do que nós fazíamos em desenho, né? Eu vou deixar sempre aqui destacado na parte inicial o anexo 1, que é onde a gente coloca aquele planejamento quinzenal. Tem um quadro de avisos, quando tiver alguma coisa muito importante, eu vou colocar aqui, que é um fórum, né? Um quadro de avisos. Tem aqui o conteúdo programático, que é o que eu acabei de apresentar para vocês nos slides. Então está aqui já dividido em unidades. Vocês podem consultar também para ter uma ideia de qual vai ser o próximo tópico que a gente vai abordar, né? Ou em que momento que nós vimos ou que vamos ver aquele assunto, tá? E aí a gente já tem aqui a nossa semana 1, que tem esse vídeo que eu já vou postar daqui a pouquinho aqui para vocês. Eu vou postar também um outro vídeo essa semana, porque a gente tinha um sábado letivo previsto para a gente agora, já no começo, tá? E aí eu vou fazer essa semana ainda a nossa unidade 1, tá? E além disso, que é muito importante para essa primeira semana, nas semanas eu sempre coloco os informes, que é o que a gente vai fazer na semana, igual a gente fazia no ano passado, e coloco também o fórum para tirar dúvidas. Então, qualquer dúvida em relação ao conteúdo que nós trabalhamos naquela semana, utilize esse link aqui para poder escrever. E o que é importante para essa primeira semana é a escolha do horário de atendimento, né? Então vocês vão acessar aqui o link e aí vocês vão ter 3 opções de horário, tá? Eu coloquei, como a nossa aula é na segunda, eu coloquei 2 horários de manhã, segunda-feira às 9 e às 10 horas, e coloquei também um horário à tarde, segunda-feira às 14 horas, e aí, né, já até vi aqui que várias pessoas responderam, né? Então não esqueçam de entrar aqui para fazer a sua resposta. Na sexta-feira, às 18 horas, fecha esse link, então você tem até as sextas 18 para escolher, e aí na semana que vem já vai estar funcionando o horário de atendimento. O horário de atendimento, toda semana vou acessar, né? Vamos supor que vocês tenham escolhido segunda-feira às 9 horas, eu entro, abro a sala na segunda-feira às 9 horas, vou ficar lá esperando 15 minutos, se não aparecer ninguém, aí eu fecho a sala, ok? Mas eu sempre recomendo que vocês vão ao horário de atendimento, mesmo que você não tenha propriamente uma dúvida formada, às vezes um colega que teve alguma dúvida vai perguntar e de repente vai te ajudar. Esses horários de atendimento eles não são gravados, tá? Significa que quem é um pouco mais tímido, que não queira gravar, pode ficar despreocupado porque eu não vou gravar aqui, a tela não vai estar sendo gravada, então você pode participar sem esse medo de ficarem expostos, digamos assim, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para essa semana. O horário de atendimento, depois que vocês fizerem a escolha, deixa eu abrir aqui uma turma, eu vou colocar uma figurinha, né, igual essa daqui, com o link de acesso e o horário de atendimento, tá? E lembrando de novo, né, qualquer dúvida, podem acessar aqui o fórum e me enviar a dúvida, que assim que o sistema me avisar, tá, eu entro e faço e respondo para vocês. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a apresentação da disciplina.
É uma disciplina muito legal para o eletrotécnico. Eu tenho certeza que vai ser um ano bem proveitoso. A gente está começando agora nesse formato de APNP, mas se Deus quiser, rapidinho a gente vai retornar para as aulas presenciais. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!